Eu acho que a gente passa por várias experiências espirituais, às vezes a gente não reconhece que elas são isso. Espirituais, Se você sabe que é o certo, vai mesmo que você tenha medo. E eu percebi, conversando com você e ouvindo o que você fala, que a gente nasce e cresce com bloqueios. sim. E você me mostrou alguns bloqueios. Quando você toma consciência deles, você administra Bota pra eles. correr de novo. Exatamente. Mas o mais importante é persistir. Até como um empreendedor, em qualquer área que você Total. vai, você tem que persistir. Total. Porque se qualquer dificuldade você para, você nunca vai Não conseguir vai. alcançar um sucesso. Um dos bloqueios que você me ajudou a enxergar foi o medo de escassez. Eu lembro. Então, minha mãe tinha muito medo da escassez, porque meu pai tinha grana pra caramba. No outro dia não tinha nada e eu absorvia tudo isso. Então, Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mindcast. Eu sou Fernanda Ayubi, neuropsicanalista e host desse podcast, que é o lugar onde eu convido mentorados, destaques, para poder inspirar você, contar a história deles. E hoje, convidado muito especial, eu trouxe Gilberto. Que alegria ter você aqui comigo. E eu já quero começar o seguinte. Eu falei para ele que o nosso bate-papo vai ser fluido. Quem é Gilberto? em primeiro lugar, uma alegria estar aqui com você. Obrigada. E, bom, a pergunta quem é Gilberto? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu sou uma pessoa inspirada pelas coisas do bem, as coisas bonitas da vida, a alegria, estar com os amigos, comemorando, celebrando. Para mim, esses são os melhores momentos da vida. Eu tive uma infância feliz, tive sempre o apoio dos meus pais. Até um exemplo que eu vou contar para você é o seguinte: eu sou médico, né? E eu prestei 3 vestibulares para entrar na faculdade de medicina. Não foi um Uau. processo fácil. Aham. Primeiro eu prestei engenharia e cheguei a entrar na engenharia, mas eu já estava querendo fazer medicina. Uhum. E eu sempre quis fazer muitas coisas na vida. Eu nunca me contentei em fazer uma coisa só. E depois de 2 anos de faculdade de medicina, eu decidi que eu queria ser músico. Uau, eu lembro que você me contou na primeira sessão lá. Então, durante a faculdade, eu tocava bastante. Era uma época de transformação política no Brasil, na época que as pessoas queriam eleições diretas. Então, tinha toda essa questão, assim, essa atmosfera contestatória, Sim. quando a gente é muito jovem. E eu compunha bastante, participei de vários festivais de música e não aguentei, assim, achei que esse era o meu destino. E eu parei de estudar Uhum. medicina por um ano, tive o apoio dos meus pais, minha mãe se descabelou, né? Imagina, o filho médico resolveu Sim. parar a faculdade, quase infartou, mas eles gostavam do meu trabalho como músico, eu tive o apoio deles, foi muito legal isso, porque eu fui ver de perto, né? Cheguei até a gravar um disco nos anos 80 com uma banda, chamava Legítima Defesa. E a gente, depois de um tempo, eu vi que era um sonho, né? Sim. Como, na verdade, quase todas as minhas coisas são um sonho. Sim. E resolvi voltar para a faculdade, graças a Deus. Me formei em medicina, fiz residência em oftalmologia, fiz pós-graduação em oftalmologia nos Estados Unidos. Voltei, percorri um pouco de vida acadêmica na Santa Casa de São Paulo. E hoje exerço a minha profissão, é o meu dia a dia, né, como médico, cirurgião de catarata, cirurgião de correção refrativa, né, Uhum. miopia, hipermetropia, astigmatismo. E estou muito feliz, assim, com o meu consultório. Mas a minha inquietude, ela nunca parou. Sim. A Então, busca, né? a busca de coisas novas. Então, eu sempre não fiquei só na questão do sonho. Ah, eu gostaria de fazer. Eu sempre fui e tentei fazer, Muito bom. né? E é assim, eu já tentei, eu fui para a China,
sozinho. É, eu criei uma marca de óculos esportivos chamada Endorfine. Chegamos a patrocinar até atleta olímpico, Que pra você ter uma ideia. legal! E foi muito legal, foi uma experiência ótima, mas também vi que era tudo impulsivo, né? Você Sim, tem aquela e lá e faz, né? vai lá e faço e não tive uma formação de administração, de gestão, então essa parte sempre ficava a dever, mas eu sempre parava quando eu via que financeiramente não ia conseguir virar. Sim. Aí eu parava, continuava, sempre a medicina me Sempre teve essa mente suportando, empreendedora nessa sempre, veia. sempre a mente empreendedora. Desde criança isso puxei dos meus pais, né? E olha isso que legal, né? Porque a gente vai depois entrar nessa parte, né, de como a gente repete os padrões. E eu lembro que você falou pra mim isso lá atrás, quando a gente começou. Faz o quê? Vai fazer uns 8 meses que a gente tá junto por aí, né? Não, nem tanto, Fê. Faz Foi uns o ano 4, 5 passado. Não foi o ano meses. passado? Não, não, começamos esse ano. Eu te conheci na mentoria do Kelson Foi. Parece que e faz tanto tempo, né? parece Parece que que faz a gente se mais tempo, há conhece muito há um tempo. século, é verdade. E me conta, você se lembra como é que estava a sua vida e qual foi a. Por que você tomou a decisão de embarcar no método e se conhecer mais, se aprofundar mais em você? Você lembra de como você estava antes? Bom, a gente como médico, a gente sempre trabalhou muito, né? Teve períodos que você trabalhava a semana inteira, não descansava. E eu sempre quis melhorar a, a minha qualidade de vida e ir para um patamar além do qual eu conquistei. Que eu estou feliz com o patamar que eu conquistei, mas eu sempre quis buscar algo mais. Sim, Então, eu acho que eu tenho uma carreira boa, sou feliz com a minha profissão, sempre a minha profissão de médico foi a que patrocinou todos os meus sonhos, minhas muito aventuras em bom. outros empreendimentos, né? É a minha solidez, é meu porto seguro. Então, eu Sim, nunca abandonei isso, eu sempre me atualizei, procurei estar informado e, paralelamente, eu ia fazendo as minhas aventuras. Mas eu não estava satisfeito com o modelo de atendimento do meu consultório. Então, uhum, eu atendia muita gente, marcava consulta de 15 em 15 minutos, e aí eu lembro. com os encaixes assim, você. Era uma loucura, né? Uhum, E eu sempre procurei atender direito, independente do paciente ser convênio, ser particular, eu sempre atendia os meus pacientes do mesmo jeito. E é muito desgastante. sim, Quando eu vi um post do Kelson falando sobre a realidade do médico no Brasil, de que não é justo, né, que a gente é empregado do sim. convênio, não tem nenhum benefício, o convênio paga mal o médico, não paga bem o médico. O médico que mais sofre, né, nesse sistema, porque o convênio tá lá, o paciente ele exige do médico, porque ele não vê o convênio, ele vê o médico e vocês ficam ali Exato, no meio de campo. exatamente. E aí o Kelson falou, eu assim, não sou um cara de Instagram, de ficar fazendo vídeo no Sim. Instagram, até que por sua causa eu abri um perfil. Você não tinha Não antes? tinha, não tinha. Eu tinha meu perfil pessoal fechado, não abria para ninguém, só meus amigos. Sim. E você me convenceu a criar um perfil. Então faz um mês eu tô com um perfil Dr. Gilberto Krasiuschik Oftalmo, né? Que Sim. Eu começou. até marquei você lá Ah, ontem. é? Você nem Ah, viu, eu acho que vi, não é viu? verdade, verdade, verdade. E aí fez muito sentido o que o Kelson falou, que as pessoas hoje procuram os médicos no Google, não é no livrinho do convênio. Sim. Procura no Google. Então você tem que estar visível e É. você tem que fazer coisas éticas, coisas bem feitas. Você tem que estar atualizado, tem que estudar, tem que propor um tratamento adequado, moderno, e cuidar dessas pessoas. E as pessoas precisam saber disso. Então, É. o Kelson, né, fantástico, um médico incrível. Ele, inclusive, foi o primeiro convidado aqui, porque ele também é mentorado. Tem um episódio. Você assistiu esse Eu episódio? assisti, ele Incrível. tem uma história de vida incrível. Incrível. E aí eu tô seguindo, ainda não acabei a mentoria dele, tô Sim. seguindo o passo a passo, tô me aprimorando. Inclusive ontem, o primeiro texto que eu tinha feito sobre especialidade, que tinha
muitas coisas para consertar e eu não tinha feito revisão, aí eu já Sim, arrumei. Então é muito legal, é muito dinâmico. E foi lá que eu conheci você, sim, uma aula. uma aula, porque fazia sentido que eu queria estar num modelo de atendimento com reconhecimento e uma recompensa financeira de Sim. acordo com o meu esforço, com a minha formação. Uhum. E eu não e eu percebi conversando com você e ouvindo o que você fala que a gente nasce e cresce com bloqueios. Sim. E você me mostrou alguns bloqueios que eu vou dizer que eu tinha, Tinha, tá? tá Que destravado. às vezes eles dão, Sim. dão uma Oi, piscada, né, assim, no dia a dia, mas quando você toma consciência deles, você bota administra pra correr eles. de novo. É, É. exatamente. E quando eu ouvi você falando, é, nossa, juntou A com B ali, eu falei, eu preciso conhecer essa Fernanda aí. Sim, o que que é isso daí? Mas precisa mudar. É. E aí a gente teve um primeiro encontro, Foi a sessão experimental que você fez e comigo. assim, quando as coisas fazem sentido para mim, eu dou oportunidade para elas. O que o Kelson falou faz muito sentido para mim até agora. O que você tem falado para mim tem me ajudado de uma maneira assim, me passando uma tranquilidade, uma positividade, que é isso que estraga às vezes o nosso dia, É. né? E você me mostrou que são pequenas coisinhas assim que fazem com que você se contamine Uhum. com coisas que você não precisa. Sim. Então eu sempre fui um cara, sério, eu assistia jornal de manhã, eu Eu acordava e já lembro. ligava no jornal da Jovem Pan. Eu Eu lembro. via o jornal na hora do almoço, eu via 2 jornais à Você ia noite. se intoxicando, né? Não, é um negócio absurdo. Você falou, não vê essas coisas. Eu falei, mas como é que eu vou ficar informado? Você falou, não se preocupa, né? Você vai Lembra ficar que eu te falei? sabendo. Se for muito importante, vai chegar até você, É. tá tudo certo. A pandemia, você acha que alguém não ficou sabendo da pandemia? Então. Não precisou ver jornal pra saber. Mas assim, eu não consegui abandonar isso totalmente. Né? Tá Eu em leio, rehab. eu tô exatamente. É um vício, né? A Exatamente. gente tem vícios. Ah, E assim, eu mas acho diminuiu, você sentiu que... diminuir, assim, eu não gosto mais como eu gostava, entre aspas, né, de Sim. ver imagem de violência, imagem de assalto, é bandido, é não sei o quê. É. Quer dizer, e faz sentido para mim que quando você fica muito vendo essas coisas, assim, parece que essas coisas começam a fazer parte do seu Sim, mundo. é a vibração, isso é física. E aí eu expliquei pro Gilberto, e é legal que a gente toque nisso, porque eu acho que nenhum podcast eu falei dessa parte da vibração. Uma das coisas que a gente mais trabalhou, expliquei pra ele, né, de forma científica, física, o quanto nós somos energia, nós somos vibração, nós somos seres espirituais. E semelhante atrai semelhante. E aí, estavam acontecendo algumas coisas na vida dele que ele falou: Meu, às vezes não tô vendendo como gostaria, ou paciente, né? Eu falei: Calma, vamos ver o que você tá emanando ali, porque quando a gente vai colocar um imã, o plástico ele não gruda com o imã. Se eu quero pessoas, situações, dinheiro, porque a gente falou até na última sessão, né? Sobre a vibração do dinheiro, 888 Hz. Se eu tô vibrando no medo, na tristeza, na apatia, no abandono, na raiva, na violência, aquilo ali é tudo vibração baixa que vai me afastar e vai ser um repelente contra a prosperidade. E eu lembro que você falou que você gostava muito de ver aqueles videozinhos das guerras, né? Nossa, No WhatsApp. filme de ação, Filme. de violência, essas É. coisas eu sempre adorei. Aí você falou: Meu Deus, mas como que eu vou ficar assim? Eu falei assim: faz o teste. Não precisa acreditar em mim. Faz o teste e vê se vai melhorar alguma coisa se você for tirando. E aí, você foi tirando. Eu ainda estou tirando. Tá ainda na rehab. É, Estamos ainda no processo, tá, gente? Não finalizando o processo. eu tô tirando, assim, mas assim, coisas muito pesadas assim, realmente eu não vejo mais, eu tenho evitado. Muito bom. Eu gosto de suspense, ação, essas coisas, para mim, me relaxa, assim, não é que eu vibro igual, assim, Sim. eu gosto, não Sim. sei. Mas coisas assim pesadas não me interessam. Notícia. Notícia pesada, imagem da polícia matando um monte de bandido,
gente, não, cenas de atropelamento, essas coisas É. que todo dia passa na Todo dia. televisão. E lembra que eu te falei? É, Amanhã vai ser igual. Depois de exato. amanhã vai ter a mesma coisa. Porque a notícia, o noticiário, né? É isso que dá audiência. O que tem a vibração baixa é gostosinho e atrativo. Uhum. Então, se a gente for parar pra pensar, o que vai ter no noticiário amanhã? E depois de amanhã? E ontem? Só desgraça. Por quê? Porque é isso que vai dar audiência. Sim. E aí, se a gente se alimenta disso, isso vai ter a gente vai ter uma visão de mundo de que tudo é ruim, de que as pessoas são ruins. Meu, é exato. Você fica contaminado. Uhum. Então você vê gente sendo assaltada no Tudo é semáforo perigoso, fica com e não medo. sei o quê e tal. E você fica realmente andando na rua com medo, É. E né? acontece, porque você começa a atrair. Acontece porque já acontece e acho que porque você E se acaba. atrai. É, Porque você começa a pensar aquilo. Então, né, a Bíblia fala, né? O que mais temia me sobreveio. Aquilo que você tem medo, tem que tomar muito cuidado com o que a gente tem medo. Porque acontece. A gente falou sobre a isso, gente inclusive, falou na sobre última sessão, sobre medo. medo. E uma frase que está escrita na Bíblia 366 vezes é: não temas, não tenha medo. Por quê? Porque se a gente tem medo, o medo, ele é o oposto da fé. Você lembra que a gente falou? O que é a fé? É a certeza de que já deu certo, de que eu creio, de que eu acredito. O medo já é a certeza de que deu errado. E às vezes a gente quer ser Deus na nossa vida, de tipo, meu, vai dar errado, vai dar. Mas quem disse que vai dar errado? Ah, se você diz que dá errado, é porque você não confia totalmente. E isso, espiritualmente, começa a tirar também uma proteção que a gente tem. Porque a gente começa a abrir brecha. E no mundo espiritual, eu sempre digo, não tem meio termo. Hoje a gente está confiando em Deus, a gente está confiando no inimigo. Confiar no inimigo é consumir coisas que agrada a ele. E quando a gente percebe, quando para pra ver, às vezes a gente tá fazendo pequenas coisinhas que estão eliminando a nossa vida. Um exemplo disso foi o mês passado, o mês de abril, nós tivemos 2 feriados grandes. Uhum. Em geral, as pessoas viajam até quase a semana inteira. E o mês Sim. de abril, assim, caiu o número de consultas, de cirurgia. E eu fiquei com medo. Mas depois, eu estava até comentando com você, eu fui olhar o meu faturamento, foi bom, não Uhum. foi ruim. Mas o que eu senti foi um Foi achar sentimento você de achar. É, escassez. fez você achar que foi Entendeu? Eu ruim. falei, putz, eu não devia ter largado o plano de saúde, pelo menos tinha um monte de gente aqui, não Olha sei o isso. quê. Foi exatamente essa sensação. E aí, conversando com você, na verdade, é o modelo que você já viveu, que se você não reconhece ele, você vive ele de novo. Uhum. Então tem que É a exorcizar programação. isso, é a programação. Exato. E olha o que você acabou de falar. Tava entrando um monte de gente aqui. Você trabalhava muito pra ganhar menos. Hoje você trabalhou menos pra ganhar, ok. Exato. Então, na sua programação, o que diz? Ah, eu preciso sempre atender muito paciente. Mas não, você tem que atender menos pra dar mais qualidade e ganhar mais. E é isso que tá acontecendo agora. Exato. Só que a sua mente fala o quê? Calma, isso não é o que tá familiarizado. Parece que você tá assim, tá indo mal, parece que você não tá conseguindo as coisas e não é a realidade. É. Quando eu fui olhar os números, estava tudo E ok, atendendo menos. mas a sensação era ruim, É. né? E aí a gente conversando, e esse negócio de assim, pensar positivo, ser otimista, claro, com o pé dentro da realidade, você não vai fazer Sim. loucuras, mas essa motivação, esse pensamento, esse jeito de você se enxergar como você quer estar, Sim. como você quer estar, Autoimagem. ele te leva para isso, Sim. né? Você sente, claro, tem a vida, ela é impactante, acontecem coisas inesperadas e Natural, a tudo. vida acontecendo. Exato, você dá umas derrapadas e tudo, mas você não pode perder o foco. É. E tem que acreditar, Fernanda. Essa é a fé, É. é a energia, o jeito que você vibra, o jeito que você vê. Tem que olhar as coisas de maneira positiva. Reconhecer o que você tem. É. Porque
o que eu estava passando por você, eu não estava reconhecendo onde eu estava, o que eu tinha, E a o que eu gente tinha tinha ficado quanto conquistado. tempo sem sessão? Uns 3 semanas, A gente né? ficou 3 semanas sem A sessão. rehab, né? Não pode ficar. Só 2 semanas você agora. Já tá. Eu deixei 3 semanas, a gente tem que voltar para 2. Mas por quê? Ele entrou na mentoria com o objetivo de atender menos e ganhar mais. O que que tá acontecendo? Isso. Exato. Só que ele conseguiu o que ele queria. E aí a mente dele começa a falar: não, mas não é o modelo certo, não. Volta para aquilo que você estava acostumado. Porque você ficou. Quanto tempo já? Quantos anos você estava atendendo muito? A vida Desde que eu inteira. comecei assim, É e eu isso. continuei Quantos anos assim. de profissão? Que eu tô atendendo no consultório tem 30 anos. 30 anos vivendo nesse modelo. Aí, se a gente for separar 30 anos e 3 meses, o que que predomina? 30 anos. Então, por isso que a gente tem que reprogramar. E a gente fez algumas ferramentas de reprogramação. Depois quero até que você fale como é que foi para você. Só que a gente tem que fazer a manutenção da reprogramação. Uhum. Porque às vezes, alguns botõezinhos estão ainda ali apertadinhos. Se a gente não reajustar, é como se fosse trocar a roda do carro e não fez o balanceamento. Parece que, tipo, começa a ir para um lado que a gente não quer. Então, para a gente poder ter retidão ali no caminho, por isso que também, né, é uma dos direcionamentos bíblicos, orar e vigiai. Nosso coração muitas vezes é enganoso. O que é o coração enganoso? São sentimentos. Então, no seu racional, olha que louco, no seu racional, tava dando certo, era o que você queria. No seu subconsciente, tipo assim, tá errado. Faz 30 anos que a gente fazia diferente, agora tá fazendo do jeito que vai dar ruim. Aí quando você for fazer a conta, não, calma, foi melhor. É. E é para ser leve. A gente acostuma tanto a apagar incêndio, a viver pesado, a viver. Exato. E não tem Exato. que ser assim. Concordo com você. Esse jeito que a gente quer, ele tem que ser o habitual. Ele Tem tem que que ser a ser nossa normal. rotina. O que era é o Não! errado, né? Mas eu acho que as coisas elas não são automáticas, levam É um tempo. processo a Você mudança. tem que, mas o mais importante é persistir. É, Até como um empreendedor, em qualquer área que você total. vai, você tem que persistir. Total. Porque se qualquer dificuldade você para, você nunca vai Não conseguir vai. alcançar um sucesso, né? Às vezes a pessoa ela vê o palco do outro, mas não olha o bastidor. Quanto tempo demorou? Teve uma menina que falou assim pra mim ontem. Nossa, foi rápido. Eu tava dando uma mentoria e aí tava uma outra moça, ela falou assim: foi rápido o seu processo. Se for olhar de 2018 pra cá, né? Você começou a empreender com digital, atender, foi rápido. Eu falei: não começou. Meu processo não começou com 2018, não. Começou quando eu tinha 3 anos. Quando começou a alopecia, fiz a primeira terapia, comecei meu processo de autoconhecimento com 3 anos. Eu tenho 33. Ou seja, se a gente for olhar, faz 30 anos que eu tô no meu processo de lapidação, me preparando para fazer o que eu faço, porque Deus sabia, Deus já via o chamado, a missão, mas eu não sabia, para mim ainda era sofrimento. E aí ela olhou, ela achou que foi rápido. Então, às vezes a pessoa ela pode olhar o que o outro viveu e falar, nossa, foi rápido, só que não. O que que a pessoa passou antes e se preparou? Porque você falou agora da mentalidade de empreendedor. Os seus pais, eles te deram esse modelo mental, né? Você falou que seus pais, você puxou isso deles, dessa parte bem empreendedora. Se os seus pais não tivessem te dado isso, provavelmente você não teria isso de forma natural. Como muitos médicos não têm. Exato. Eu acho que sim. Como Mas tem a minha. Vamos dizer assim, o que eu sou Sim, na sua naturalidade, na na minha sua naturalidade, inclinação. sim. E das pessoas que eu olhava e admirava durante a minha vida, que também serviram Total. de Ambiência. exemplo. Exato. Porque às vezes a gente acha que os programadores, né? Pra quem não assistiu os outros episódios, assista porque eu falo muito disso. De 0 a 12 anos é onde é formado as nossas programações iniciais e principais, pelo pai, pela mãe. Mas não somente por ele, mas pessoas que são autoridades, e não somente de 0 a 12, mas principalmente. Então, se você tem inspirações que você olha e admira, mesmo que você não conheça, às vezes eu falo um livro ele é tão valioso porque a possibilidade de você tomar um café com alguém que é extraordinário. É quase que você tomar um café com o autor ali. E estar ali num bate-papo com essa pessoa te faz estar numa ambiência de alguma forma. Sim.
Porque às vezes as pessoas elas acham que a ambiência é só quem você convive, quem tá ali com você, seus familiares. Às vezes não. É o que você consome. É o que você consome, o que você alimenta, sua mente controla a sua vida. Exato. E me conta mais, como que era os seus pais nessa questão empreendedora e quem que você admirava que te trouxe essa mentalidade empreendedora de fazer acontecer, de ir, que você modelou? Eu acho que o meu pai era muito empreendedor. Ele fazia o quê? Ele era industrial, tinha uma Uhum. indústria de confecções. E a minha mãe era coisa mais da arte e do intelecto. Você misturou nos dois, você percebeu? Misturei nos dois. Só que meu pai também era sonhador, super sonhador. E ele era um cara que ganhava muito dinheiro e não retia o dinheiro. Então, ele quebrou, ele faliu, mas ele com resiliência, ele se Reergueu. refez. Ele era muito jovem quando ele casou com a minha mãe. Ele tinha 21 anos, minha mãe tinha 17 quando eles casaram. Eu Uau. nasci um ano depois. Então, eu sempre tive pais jovens. Uhum. Meus amigos adoravam meus pais. Vinha todo mundo em casa. Meus amigos... Meu pai tinha um monte de revista da Playboy. Ficava todo mundo em casa vendo revista da Playboy. Isso com 13 anos, Sim. 12 anos. Era uma coisa muito diferente, né? Aham. E o contato com a natureza, meu pai sempre amou os bichos, e a gente sempre teve cachorro, um monte de bicho, desde macaco, passarinho, Nossa. mas era uma loucura. Então, assim, a minha infância foi meio mágica, meio Disneylândia, Sim. e até eu tive que aprender e sair dessa redoma de vidro, Sim. e reconhecer nos meus pais também vários defeitos que eles Normal. tinham, e que eu não deveria ser igual, né, e tomar um caminho diferente. Mas um dos bloqueios que você me ajudou a enxergar foi o medo de escassez. Uhum. Eu Então, lembro. minha mãe tinha muito medo da escassez, porque meu pai tinha grana pra caramba e no outro dia não tinha nada. E minha mãe falava: você vai pagar o condomínio, o seguro-saúde, como é que vai ser? Vai ter dinheiro pro mês que vem e tal. E eu absorvia tudo isso. Então, quando eu tive que você largar, por exemplo, um plano de saúde, que no fim do mês você tem um garantido ali, É. você sabe que vai ter o dinheiro de pagar Sim. as contas, você fica com medo de escassez. É. E você. E que não aí, faz sentido, e aí é né? tudo que a gente conversou. E se você vive com isso, É. você começa a atrair isso. É. E aí você não consegue avançar, você não consegue progredir. Sim. É um ciclo muito louco, né? Tem muito a ver É muito doido. com essa coisa energética, com essa coisa emocional, psicológica também. Uhum. Então a gente tem que trabalhar todos os nossos campos. Todos. E né? estratégicos, tudo. A saúde, cuidar do seu físico, Que é da o que sua a gente vê, né? alimentação, né? Do ambiente que você está, com as pessoas que te cercam, com quem você conversa, onde você está, né? É. Então tudo isso aí é uma coisa que, quando a gente fala aqui, parece que é fácil É um perceber tudo processo. isso, mas Não não é. é. E sozinho é Não é. impossível, quase. Então, quando a gente conversa, né, Fernanda, e a gente clareia isso tudo. É. Parece que tudo isso que eu estou falando... Bota a luz, né? Você fala, Bota a meu Deus, é luz, tão né? óbvio. Contém ovos, eu falo, né? Por isso que na caixa de ovos está escrito contém ovos, porque o óbvio tem que ser dito. Mas eu lembro que um dos pontos que você me trouxe lá na experimental era essa questão do medo de escassez, e tinha acontecido algo que fez você perder dinheiro e que traumatizou. E a Sim, gente também resolveu isso na reprogramação. a gente resolveu. Foi que você teve clareza, você teve leveza, esse peso saiu e o medo também foi. Porque se a gente não tivesse reprogramado aquele trauma, porque você entende que aconteceu porque você vibrava nisso, você não teria coragem de sair do plano. Sem dúvida. Sem dúvida. E você falou a palavra correta. Você tem que ter coragem também. Tem Coragem. que ter coragem. Coragem. E às vezes você está inseguro, mas com coragem você Coragem. vai. E vai Seja e faz. forte e corajoso. É que nem estudar mais ou menos para uma prova, né? Você fica morrendo de medo de ir mal na prova, mas você vai e faz, e aí você vê que foi razoável e que você passou e tudo. Então a vida é assim. Você tem que ir, mesmo que você não tá. Se você sabe que é o certo, vai mesmo que você tenha medo. E o que é autoconfiança, né?
Autoconfiança é isso que você falou. Se eu não tiver resultados que eu prove pra mim que eu sou confiável, eu não confio em mim. E pra eu confiar em mim e provar que sou confiável, eu preciso ter coragem. Pequenas coisas. Então, por exemplo, você falou essa questão da prova. Quando eu era novinha, uma das coisas que eu consegui programar minha mente, na época eu já usava algumas técnicas, com 12 anos eu comecei a estudar. Minha mãe ganhou um livro, minha mãe teve câncer, ela ganhou um livro sobre o poder da mente, do meu tio. Ela não leu, eu li. E ali iniciou o meu processo de ficar obcecada pela mente humana, com 12 anos. E aí eu lembro que, com uns 15 anos, eu prestei ETEC de nutrição e eu queria fazer TEC junto com a escola. Só que assim, eu estudei escola pública a vida inteira, eu não tinha capacidade técnica de acordo com o que a escola me proporcionava para passar. E aí, olha o poder da ambiência, eu comecei a andar com os nerds. Falei, não, calma aí, eu preciso andar com gente que estuda, porque se eu andar com os bagunceiros, eu não vou passar na ETEC. E aí, eu tinha um amigo na época, o Diego, Priscila, foram pessoas muito importantes na época que estudavam comigo. Então, a gente ficava estudando lá. Eu sempre fui ruim em matemática, sempre foi meu calcanhar de Aquiles. E eles me ajudavam muito, porque eu sabia que esse era o meu problema na hora da prova. Enfim, e aí eu comecei a visualizar, olha isso, com 15 anos. O que eu viveria, acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, e o que eu sentiria e como seria a minha comemoração se eu passasse na prova. Olha. E eu fechava meus olhos, respirava fundo e me visualizava já comemorando. Que esse é um dos princípios que eu ensino pra vocês, que é você tem que treinar até se tornar. Você precisa já sentir, não é só pensar, você tem que sentir que é real, porque a vibração vem através dos sentimentos. Eu não sabia disso na época, foi totalmente inconsciente competente. Passei na prova, passei, tipo assim, quase que em último, mas passei. O objetivo era passar. Passei. Fiz a ETEC e tudo mais. Só que o meu sonho era fazer moda na época. Eu sou igual a você, né? De biológicas. Aí eu queria fazer moda, minha mãe não queria que eu fizesse faculdade de nutrição. Minha mãe falou assim: eu pago nutrição, mas eu não pago a faculdade de moda. Eu falei: não precisa não, vou usar as mesmas técnicas, eu vou estudar e vou visualizar e vou passar. E aí eu passei no ProUni. Então eu fui bolsista, passei na faculdade de moda 100%, fazendo a mesma coisa. Então eu estudei muito. Então tem a ação e a imaginação. Não dá pra gente só ficar imaginando, senão você é lunático. Tem que tomar cuidado. E também não dá pra fazer só na força do braço. Então as duas coisas precisam andar juntas. E aí eu lembro que eu estudei muito. E eu começava a visualizar o que eu faria e comemoraria quando eu visse meu nome. Eu começava a visualizar o meu nome lá no computador. E aí, quando saiu. E aí, olha isso, gente, isso aí explodiu minha cabeça na época. Você só tinha a opção de você prestar para 50% de bolsa ou 100%. Você não podia prestar para os dois. Ou era um ou era outro. Uhum. E olha a minha cabeça na época. Eu tinha 17 anos quando eu passei. Eu falei assim, como a maioria das pessoas tem autoestima baixa, eu sei que de 50% vai ser mais concorrido. Olha só, Olha a visão que eu tive. muito bem sacado. Então eu vou prestar 100%, que eu sei que a maioria das pessoas não confiam nelas. Então vai dar certo. E eu prestei e eu passei, tipo, faltando, não foi, acho que penúltimo lugar. Nunca fui a melhor, mas eu tava lá, tava no meio. Passei e eu passei com 100%. E eu tive amigas que prestaram 50 e não passaram, porque a concorrência era maior. E é aquela história lá do Walt Disney, né? Eu gosto do impossível porque lá tem menos concorrência. Então, às vezes, a gente acha que o extraordinário é muito difícil. Difícil para quem acredita que é. E aí, quando eu passei 2 vezes na prova, manifestando e usando essas técnicas, entendendo, eu falei, caramba, calma aí, alguma coisa eu tô fazendo de certo, funciona. E aí eu comecei a fazer para vários sonhos da minha vida. Então, é muito louco, mas se você não tem coragem de executar, você não tem autoconfiança. Porque esses pequenos ganhos, o que foi dizendo pra minha mente? Vai que você pode mais. Vai que você consegue mais. E aí eu fui indo. E eu acho que com você foi muito parecido, porque você falou que você fez 3 vestibulares, você começou uma faculdade, depois foi pra outra. Como é que foi isso pra você, essa questão dos pequenos ganhos pra você confiar em você? Eu sempre gostei de desafios. Uhum. Então, a transição assim da engenharia para a medicina passou por oceanografia,
que eu gostava de... O que é isso? O oceano em geral. Oceano, eu gostava de mergulhar. Então eu mergulhava, achava aquilo lindo, eu falei, vou fazer isso, porque já era demais a Tipo, eu com sensação. moda. É. Aí eu falei, não, mas Não dá oceanografia, dinheiro. tinha faculdade em Florianópolis e não lembro mais aonde na época. Falei, eu acho que eu vou fazer uma coisa vou fazer veterinária, eu pensei assim. É que você gostava dos bichos. Olha os seus pais com os bichos aí, ó. Exatamente, adorava, eu É. falei, veterinária, não, mas veterinária, meu... O que é mais completo? Que se eu fizer e quiser mudar, fica mais fácil. É medicina, porque se eu fizer veterinária e que depois resolver que gostaria de ser médico, não ia ser muito complicado. Mas se eu fizesse medicina e depois Ah, passasse podia para, eliminar. podia ser uma mais fácil. E Tá. aí eu falei, não, eu vou fazer medicina então, porque é o mais completo. Uhum. E, e assim, eu na faculdade foi bem turbulento. Eu não sabia ainda se eu queria ser médico, mesmo fazendo medicina, porque eu queria fazer mais coisas ainda. E tanto é que eu tranquei matrícula para ver se Sim. eu queria ser músico, como é que era. Mas olha que interessante, quando eu passei pela disciplina de oftalmologia na faculdade, eu fiquei amigo do professor de oftalmologia e ele me convidou para auxiliar ele em cirurgia. Eu nunca tinha visto cirurgia oftalmológica. E ele operou catarata ainda com a técnica antiga, que você Uhum. abria o olho, tirava a catarata, dava um monte de ponto, botava a lente. Que agonia. Acho que eu não ia prestar pra isso, não. E Já me ele e arrepiei. eu e auxiliei ele na E como cirurgia. é que foi? Eu fiquei Você encantado. falou um oceano. É Eu quase que um É oceano, né? quase que um oceano, usa bastante líquido ali É. para poder operar. Eu fiquei louco com aquilo. Foi, né, foi tipo amor à primeira vista. Caramba. E eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E nessa época eu já dava plantão em hospital psiquiátrico, porque antes eu achava que eu ia fazer psiquiatria. Eu Que sempre gostei legal. dessa parte. Mas depois eu vi que eu gostava de psicanálise, não da É, bem psiquiatria, diferente. que é É. diferente. Mas eu trabalhei em hospital psiquiátrico durante 2 anos. E mesmo depois que eu me entrei na residência de oftalmologia na Santa Casa, eu continuava dando plantão de psiquiatria para ganhar um Pra troco. poder. E eu tinha mais mão com psiquiatria do que Aham. com oftalmologia. Mas aí eu não aguentei, era muito pesado. É. Enfim, aí Não é eu fácil. fiquei no oftalmo e aí foi indo, e aí novas aventuras foram surgindo. Surgiu a história do óculos, que eu fui para a Sim. China, surgiu que mais que surgiu? Surgiram outras coisas que eu não estou lembrando. Eu montei uma cachaçaria também, né? Sim. Um amigo meu adorava cachaça, onde a gente fez uma viagem para Chapada Diamantina, meu querido amigo Samuel Feldberg. Depois E, manda pra ele o podcast pra ele. e ele, onde a gente ia, ele parava, comprava uma cachaça. E eu lembro que um dia fez muito frio. Ele falou: toma isso aí que você Pra vai se aquecer. sentir bem. Ou você vai ficar anestesiado. E aí eu gostei, e aí eu acabei montando uma destilaria também. Que tem o seu nome, né? Que Uma tem, parte do seu nome. meu Chique. sobrenome é Brasil Chique, aí a gente trocou o K pelo B, ficou Brasil Chique. Ficou muito bom. E a cachaça recebeu vários prêmios e tudo, mas é algo que assim que eu não me dedico tanto. Aham. Virou um hobby. Sim. E uma coisa leva a outra. Aí eu fiz uma viagem para Israel em 2023 e eu acabei vendo a fotografia da Íris. Não, e, gente, eu estou apaixonada porque eu e o Tomás a gente ganhou o quadro. Ele vai falar sobre o que que é isso. É quase que um oceano, Sem dúvida, se você for pensar. sim. Planeta, sei lá, uma coisa meio É um galáctea. mundo próprio. Não é um O mundo. olho é um mundo Então, próprio. fala mais disso, porque isso também diz muito respeito à identidade. Porque eu descobri isso com o Gilberto, eu não sabia que a nossa íris ela é única e é como se fosse realmente, até mais do que uma impressão digital. E é lindo. E é É lindo, lindo. é lindo, é lindo. Eu fiquei assim. É impactante quando você vê a Como íris arte. impressa numa fotografia Então, grande. Aquilo é é muito lindo. impactante. E o que você falou de ser único é porque cada pessoa tem uma disposição de fibras
que formam desenhos na íris diferente da outra. Não tem uma disposição igual Nem à o olho outra é igual, né? no mundo. Eu Nenhum vi os olho é meus dois igual olhos. no mundo. Eu tenho um que dentro é mais oval, né? Sim, pode O ser. pretinho lá que você me mostrou. Você tem uma alteração na pupila de um dos olhos, É, então uma é um pouquinho diferente da outra, é, né? Mas fora isso, você tem os desenhos diferentes, diferentes. criptas, né, buraquinhos em disposição diferente, e cada um tem uma quantidade de pigmentos e tipos de pigmentos também diferentes de É, um olho para o outro. Isso que dá a coloração diferente muito para legal. cada um. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei maluco, porque eu sempre Você nunca tinha tirei. visto Eu não, antes? a íris como forma de arte eu nunca tinha visto. Uau! Não, a sua cabeça deve ser. Porque juntou o que você faz Exato, com o que você ama. exato. Aí eu tiro fotografia no consultório, Sim. né, para mostrar para os meus pacientes o que eles têm. E eu fiquei com aquilo na cabeça e tentei entrar no site, comecei a procurar e a pesquisar e falar com um e falar com outro. Eu tenho um amigo especial, fotógrafo, o Márcio, e ele me indicou uma outra pessoa. Aí eu tenho o meu sócio, que é o Rodrigo, a gente treina junto há muitos anos. Ele é um gestor de negócios, tem muita experiência nessa área. E eu sou vamos dizer, o sonhador, né? Sim. O cara, aquele que vai. Disruptivo, você É, traz a ideia e o exato, cara mas forma. eu sou realizador. Sim. Então a gente montou um plano de negócios e tudo, e hoje a gente tem uma loja na Não, Vila incrível. Madalena. Estive lá ontem, A nossa marca chama Mondo Íris, é uma que o nome é bom startup também. brasileira. A gente fez todo o processo de fotografia do zero. Então a gente teve que desenvolver o processo fotográfico para chegar na qualidade de imagem que a gente tem hoje. Até para ser aquele quadro gigante. Exato. Então fizemos treinamento dos nossos fotógrafos, e eu estou muito feliz assim com o nosso negócio, que tem menos de um ano. Só? Tem menos de um ano. Não, incrível. E assim, eu falei para ele que é algo tão único. A gente fez, né, eu e o Tomás, e ele trouxe aqui o quadro. Eu não vi o quadro impresso ainda, porque tá embaladinho, mas eu vou falar pro editor colocar aí para vocês verem, porque eu já vou ter, obviamente, aberto quando for pro ar. Só que só a arte no WhatsApp que vocês me mandaram é surreal e dá pra ver o quanto o meu olho complementa assim com o Tomás. É muito legal. E vocês fazem alguns efeitos, né? Uhum. Do infinito. É Tem incrível. vários efeitos. E Incrível. o efeito que você e o Tomás escolheram é uma simbiose assim dos dois. É um negócio É. impressionante. Parece que é um Como é o nome? encontro. É o Do efeito efeito cósmico. cósmico, é. Parece um encontro De alma cósmico, galáctico, é. né? Assim. Então eu achei que ficou lindo, assim. Ficou muito legal. As pessoas acham que a íris castanha não é bonita. Parece um É fogo, um né? Marte. negócio impressionante, como fica É, lindo quando você joga a luz, né? Porque no ambiente assim natural, a é. íris fica muito escura, mas quando você joga uma luz e É. revela as tonalidades, os pigmentos, fica Lindo. incrível. E o dele É ficou mais apaixonante. vermelhinho e o meu ficou mais amarelado. E assim, essa questão, essa empresa, olha como a gente vai lapidando na nossa vida, né? Você passou pela arte, em várias nuances, a música e tudo mais. Veio a medicina e parece que a mão do Íris, não sei se você já tinha pensado nisso, parece que veio para meio que endossar e unir tudo que você estudou, tudo que você viveu até aqui. Então é uma empresa que não tem só um ano. Boa. É como Boa. Nunca eu. olhei Me nessa veio esse insight perspectiva. agora. Porque como eu, o que eu faço hoje, não tem só 6, 8, 10 anos. Não, tem 30, desde a minha primeira terapia. Tudo que você estudou, de querer estudar o oceano, até a parte artística, o amor pela arte, os óculos, a parte de você, aquele momento que você viu uma cirurgia, o olho por dentro. Parece que a empresa que você tem hoje, ela foi uma preparação de tudo que você viveu. Então tem um propósito forte. É incrível como você tem um olhar Eu tenho. assim, arrebatador, porque eu nunca olhei esse negócio dessa maneira, mas ele simboliza Uhum, muito do que eu vivi. é você, todinho. Olha,
Então, eu tô viajando aqui, por favor, assim, né? E Linkando, né? Para as sinapses linkando, neurais. nossa. Mas assim, uma coisa que eu não comentei ainda e que é muito importante porque a gente falou desse encontro cósmico de você e do Tomás e tudo, eu também tive um encontro cósmico com a minha esposa. Sim. A gente está há 25 anos juntos, né? E, e assim, tive o maior medo, assim, de assumir no começo, né? De, eu vou casar, meu, vou ficar com a mesma pessoa para sempre. Eu já tinha mais de 40 anos Você já tinha até. mais de Eu tinha 40. 40 Gente, anos. porque o Gilberto não parece, mas ele tem mais de 60. E assim, eu falo, o Tomás, eu falei, meu, não parece. O Gilberto, ele é tipo uma alma jovem. Se for que seus pais eram assim, né? Exato. Então, É. e, meu Deus, depois de 40. Então você demorou. Demorei, Mas você né? conheceu ela depois ou você enrolou? Ah, Deu uma enrolada. eu reparava nela na academia, mas era super tímida, super discreta. Ela treinava e ia embora, assim, Não nunca conversava. deu chance, assim. Aí teve um Réveillon na praia, assim, que ela estava na mesma festa que eu. Aí eu, pá, né, vem cá. Ah, não sei o que, mas não aconteceu nada, assim, de especial, mas aí foi o primeiro approach e Sim. depois a gente começou a sair, aí ficamos um pouquinho junto, aí depois não ficamos junto mais, aí ficamos 6 meses separados, aí voltamos para sempre, estamos até hoje. E ela, Fernanda, é incrível. Tudo que você me fala, ela me fala há anos, Casa de ferreiro. né? Tem violência no filme que a gente tá vendo, ela já fecha Parou. os Ah, olhos. Ela maravilhosa. fecha os Eu olhos, quero assim. conhecer ela. É, você vai conhecer. Preciso conhecer Ela não ela. vê. Ela Como é não o nome gosta de dela? Fala ver. o nome É dela. Tânia. A Tânia, A gente. Tânia. Tânia, eu quero te conhecer. Porque ele fala tão bem de você. Ele fala que a gente fala das mesmas coisas. Imagina eu conversando com ela. Nossa, você Não vai parar nunca. vocês pensam igual. É impressionante. Uau. E aí, quando você me fala umas coisas, eu falo, putz. Putz, a Tânia já falou isso há 30 anos. É. Então, assim, ela também é uma pessoa super importante, porque você ter uma relação amorosa estável na sua vida, uma pessoa que você confia, que é sua É. cúmplice, que te ajuda, né? E uma pessoa que vocês trocam, né? Isso também é fundamental, Fundamental. fundamental. Esse Fundamental. equilíbrio. Eu, antes de conhecer a Tânia, era um vulcão em erupção, instável, com vários tipos de temperatura, Sim. com pessoas assim das mais variadas. Tive relações maravilhosas assim antes de conhecer a Tânia, mas Sim. a número um é a Taninha. Os últimos serão os primeiros. E é uma pessoa que me ajuda bastante. A gente conversa muito, a gente construiu nossa relação, né? Então E é uma construção, é, né? é uma Lapidação. construção. O relacionamento, o casamento, não nasce, não vem pronto, né? Eu acho que as pessoas, elas também têm essa crença de que você vai encontrar a pessoa perfeita pronta. Não tem. Porque são pessoas com criações diferentes, crenças diferentes, opiniões diferentes, e o casal ele vai se construindo e se lapidando junto. E muitas vezes não é um processo tão leve, tão fácil, dependendo da criação de cada um. Eu brinco que eu e o Tomás a gente se conheceu na planta, então a gente se construiu. Eu não era essa Fernanda, ele não era esse Tomás, mas é a determinação, a disposição, a coragem e a decisão. Porque o casamento é uma decisão diária. Porque se a pessoa falar assim, ah, a pessoa brigou comigo, vou terminar. Tem gente que é assim. Ah, não, não vai dar certo, vou terminar. Você não vai ficar com ninguém? Porque não existe uma relação perfeita, nem em amizades, né? Exato. Então é a decisão de escolher. É essa pessoa? Então, beleza. Então eu vou dar o meu melhor, eu vou lapidar, eu vou me melhorar, porque a gente acha que o problema é só o outro. Mas não, a gente também tem questões que a gente precisa enxergar. E quando a gente tá com alguém como ela, que te faz evoluir, te puxa pra cima, te faz voar mais alto, isso é incrível. E é raro. É raro, é raro. É uma sorte, né? Tem que agradecer, né? A gente é muito grato, assim, pelo que a Sim. gente tem, né? Então, tem que cuidar. Tem que Você cuidar. tem que cuidar Tem que de tudo, regar. né? É. De tudo. Tem que cuidar do seu trabalho, da sua Que são casa. as 11 áreas da nossa vida, né? A gente Exato. passa por ela no método. Aliás, tem umas coisas que você me falou que eu ainda não fiz que tá Vai na fazer. listinha. Tá na Eu lista. preciso Ó, jogar
jogar um monte de eletrônicos fora que eu não uso, Uhum. estão lá guardados. Você acha que você vai usar? Não vai. Um dia não vai. Não usou até hoje. Exato. Então eu tô doando aí um E você vai ver que a monte de vibração vai coisa. fluir, o dinheiro também vai fluir. Os meus mentorados eles começam, a gente faz um gráfico da vida. E a gente analisa os 11 pilares, né? A vida não é só trabalhar, pagar boleto e tentar emagrecer, eu brinco, né? Que as pessoas vivem a vida assim. A gente tem relacionamento amoroso, a gente tem a parte dos amigos, né? O social, network, trabalho espiritual, que é tão importante. Porque nós somos seres espirituais, então se a gente está desconectado da tomada, um celular, eu falo, né? Dou o exemplo do iPhone. Um iPhone última geração sem bateria, ele serve para quê? Pra nada. Para nada. Se a gente está desconectado da nossa espiritualidade, a gente serve para nada também. Isso a espiritualidade é uma coisa que é importante, meu. É essencial. Porque a gente vai adquirindo conhecimento, cultura, a tendência é você se tornar uma pessoa mais cética. É. Ainda mais ser médico. Tudo tem que ser comprovado, tudo científico, mas você ter uma espiritualidade, você ter uma comunicação, um canal que você consegue se elevar de uma maneira diferente, te traz um bem-estar, entendeu? Sim. E é aquela coisa, né? Na hora do desespero, quem Ninguém é é ateu. cético fala, Deus me ajude, né? E É. tudo. Mas conversar com Deus, sabe? É gostoso, É. é bom. É bom, faz bem. Acreditar que tem uma coisa Sim. maior, que tem um outro tipo de olhar num nível de compreensão que a A gente gente ainda nunca vai nunca vai entender. ter. E a gente é pequeno, se a gente É, for pensar. E a arrogância a gente achar que a gente tem as respostas pra tudo, que nem você falou, tem que comprovar tudo. Mas a gente nem tem. Sabe, olha que louco. Você acha que na década de 80 as pessoas achavam que era possível inteligência artificial? nossa, nunca. Mas Jamais. já existia, né, nessa época. Existia a possibilidade de, porque hoje tem. Hoje tem da maneira que a gente Só conhece que hoje, eu não né? conseguia visualizar, porque as pessoas. Agora a capacidade cognitiva das pessoas da década de 80 era a mesma em questão biológica, concorda? Tinha o Uhum. cérebro, neurotransmissores, a mesma, o braço, perna, a capacidade era a mesma, mas aí a evolução para chegar? Não. Então, existem coisas que a gente quer comprovar espiritualmente que a gente não vai porque a gente não tem capacidade, porque a gente ainda está em evolução. E Deus, ele é tudo, ele está aqui desde ele que criou. Então, se a gente quiser explicar algo que já era antes de existir, a gente não vai conseguir explicar, mas quando a gente está na presença, a gente sabe que é. A gente tem mania de querer ter o controle de tudo. É É, impossível. É impossível. impossível. Então tem que dar uma amolecida, sabe? E se permitir É, de viver uma coisa que às vezes você não compreende é. completamente, E né? que bom que a gente não compreende, porque se a gente soubesse tudo, a gente não tava aqui na passagem, porque o que que tem depois daqui? Eu acredito na vida eterna como cristã. Cada um vai acreditar em algo, mas ninguém tem a resposta, né? Ninguém Não voltou tem. depois. É. E fala a verdade, não é gostoso você imaginar que um dia você vai encontrar as pessoas que você perdeu? Sim, Isso aí não traz um conforto. Pode ser, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer, sim. mas traz um A conforto, traz um certeza. estímulo, É, né? Poxa vida, eu vou poder sim. encontrar essas pessoas de novo. E não faz sentido acabar aqui. Tipo, acabou. Sabe aqueles filmes que você fala, meu, não acredito que acabou o filme. Não, tem que ter a parte 2, sabe? Aquele filme que você tá animado pra ver. Não acredito, não tem como. E eu já tive algumas experiências espirituais. Você já teve experiências espirituais fortes? Conta da sua aí para eu ver se, Nossa, eu se, tive eu- se o que eu tantas. Meu Deus. penso pode ter Não, eu sido. tive muitas, assim. Até o método Águia, ele nasceu assim, né? Quando eu tava já fazia o que eu faço, já tinha mentoria, mas chamava, tipo, mentoria da Fernanda, não chamava método Águia. Porque eu atendia e não pensava em expandir. Eu tinha meus clientes, mas eu tinha uma visão pequena, né? A gente tem muitas vezes uma visão pequena. E aí, quando a Cleo nasceu, eu tava amamentando, então eu parei de atender. Fiquei 10 meses sem atender pra realmente me dedicar. Porque imagina, eu tô na sessão, peraí, que eu preciso amamentar? Não faria sentido. E aí foi um momento que a gente tava muito. Tinha acabado de converter, então a gente tava repensando algumas coisas na nossa vida, amizades que não nos levavam pra cima, situações, circunstâncias. E num momento muito espiritualizado, nessa busca espiritual. E aí,
a gente resolveu montar uma agência de marketing, porque o Tomás tinha aquela produtora audiovisual uma época, eu estava sem atender, sempre entendi de posicionamento digital. Falei, vamos criar uma agência de marketing, tipo, da minha cabeça. Que nem você, né? Vou montar uma empresa de óculos. Só que Deus, ele tem propósitos para nós. E às vezes, quando a gente não tá alinhado com o propósito, simplesmente não vai. Não sei se você já sentiu isso em algum negócio seu, mas não ia. Eu fazia de tudo, força do braço, mas quando não é de Deus para nós, parece que é duro, é difícil. E a Bíblia diz que quando é muito. A paz é o árbitro. Então, se é muito difícil, é porque é não. E aí, a gente estava na nossa agente de marketing e era muito doloroso. Só que eu não podia voltar a atender. O Tomás, ele já tinha o chamado para fazer o que ele faz hoje, né? De também ser um treinador. Ele tinha o sonho de fazer psicologia quando ele era novo, mas a mãe dele falou: não, faz jornalismo. Então ele não escutou o que ele queria e ele foi agradar a mãe dele. E aí, ele também não estava no propósito. Resumindo, a gente estava com essa agência, estava dando tudo errado. E aí, eu falei, gente, a gente continua com a agência, eu volto a atender. Eu tava pensando em não voltar a atender e começar a falar de marketing. Tipo, nada a ver. Nada a ver com o meu chamado. Eu só queria. Só que eu tava olhando o que dá dinheiro? O que estão fazendo? Eu tava olhando pra fora, eu não tava olhando pra dentro. E às vezes a gente quer faturar, ganhar dinheiro, crescer, e a gente tá olhando o quê? O palco do outro. O que o outro tá fazendo que tá dando dinheiro? Mas a gente não tá olhando o que eu fui feita pra fazer. Qual é a minha identidade, minha capacidade, meu merecimento? E aí, eu tava pensando em montar uma mentoria de marketing digital. Aí até fechei os clientes. Mas era difícil. Não era. Beleza. Passou. Aí eu fui num culto da Lagoinha, num culto de mulheres. Não sei nem como o Tomás entrou no culto de mulheres. Ele entrou. E eu tava com aquela pequenininha do meu lado. E aí teve uma hora que a pastora falou: quem quer vir aqui na frente que a gente vai fazer uma oração? Foi a minha primeira experiência muito forte espiritual. E aí eu falei assim: Aí o Espírito Santo falou no meu coração, porque a gente escuta uma voz, uma vontade, já acha que é coisa da cabeça. Eu falei, não vou não. O que vão pensar? Vão pensar o quê? Tô doente? Não vou não. Coisa de segundos. Só que o Espírito Santo falou no coração do Tomás, ele pegou a Cléo do meu colo e falou, vai lá na frente. Falou com os dois ao mesmo tempo. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, uma intercessora pôs a mão na minha cabeça e começou a orar. Na mesma hora, eu senti uma presença do Espírito e eu ajoelhei. E aí ela começou a falar, né? Como se realmente uma mensagem de Deus pra mim. Eu sou o teu pai, você nunca não teve pai. Você nunca esteve sozinha. E eu não tive, né? E assim, eu era nova ali na igreja, ninguém me conhecia. E aí parece que Deus começou a falar isso porque era uma ferida que eu ainda tinha muito aberta, a questão da paternidade, tinha resolvido no emocional, mas o espiritual ainda tinha aquela carência de pai. Não via Deus como pai. Por causa do bloqueio, da falta da paternidade terrena, eu não via o meu pai celestial. Sou teu pai, eu sempre estive aqui. E eu te fiz, eu te criei para libertar os meus filhos das gaiolas emocionais, das cadeias emocionais. Eu te chamei. Não desvie do seu chamado, não desvie do seu propósito, você sabe. E eu sabia, só que eu tinha o quê? Crença de, nossa, mas eu vou voltar a atender a parte da mentalidade, eu tô parada 10 meses. Quem vai fechar comigo? Ah, não, é melhor eu voltar e fazer outra coisa. Eu tinha várias guerras e batalhas mentais. E aí ela começou a orar por mim. Eu sei que eu comecei a falar em línguas naquele momento. Foi uma coisa muito, assim. E aí meu corpo começou a aquecer. Eu comecei a sentir uma presença, assim, forte, espiritual. E aí ela começou a falar várias outras coisas. Que Deus tinha palcos pra mim. Que Ele me colocaria em mesas de príncipes. E que Ele abriria oportunidades, como porta do shopping. E que eu não entenderia. E que Ele daria uma aceleração na minha vida se eu obedecesse o chamado. E colocaria as pessoas certas na minha frente. E aí eu senti uma paz no meu espírito, assim. Na mesma noite eu sonhei com águias. E eu falei, eu vou colocar método águia. Vou criar essa metodologia. Não tinha ainda o método águia no registro, né? De marca. Eu falei, como assim, gente? É um nome tão bom. Registrei. E aí eu faturava na época 100 mil no ano. A gente começou a faturar em 4 meses 100 mil no mês. A gente teve uma aceleração sobrenatural. Deus começou a me colocar com pessoas, conexões. Ele me forjou no secreto para quando ele me colocasse no palco eu estivesse preparada. Isso tudo aconteceu faz, aquela estava pequena, menos de 2 anos, essa aceleração. Em 11 meses a gente faturou 1 milhão com o método Águia. Eu já palestrei em grandes palcos, atendo grandes empresários, experts. Eu já estava preparada, mas parece que eu estava escondida, porque eu não estava pronta. Eu precisava curar essa ferida de paternidade espiritual. E aí, depois disso, eu vivi outras experiências espirituais, mas assim,
eu fui obediente ao que ele colocou. E eu comecei a viver algo que eu não sei nem explicar. Porque eu nunca vivi em 10 anos. Eu vivi os 2 anos, muito mais coisa do que 10. Então, vou palestrar agora em Portugal. Palestrei no palco da Natália Biuri, que é uma grande empresária, que foi uma conexão de Deus também. Deus colocou do lado dela, o brinco dela caiu, a gente começou a se falar. Então, tudo que eu escutei de que ele me colocaria em mesas que eu não entenderia, fez sentido. Só que não foi rápido. Teve uma preparação antes, só que eu fui obediente, porque eu poderia ter medo e falar assim: ah, não, acho que foi coisa na minha cabeça, mas eu senti a presença. E aí, depois dessa experiência espiritual, a minha intimidade com Deus aumentou, que não tem como. Depois você tem uma experiência espiritual, não tem como você falar: ah, não existe. Não dá. E antes disso também, ele me falou em sonho que eu ficaria grávida de uma menina que deveria se chamar Cleo. A primeira gravidez eu perdi, mas foi aonde eu tive depressão. Só que eu aceitei Deus e Jesus depois disso, porque eu era muito perdida. E ele me deu a Cleo depois de 3 meses. E aí, quando eu peguei o teste, eu falei, é a Cleo. E aí, depois disso, aconteceu tudo isso. Então, assim, várias experiências, mas essa eu acho que foi uma das principais para tudo que, inclusive, eu vivo hoje. É bem nítida essa sua experiência, né? Eu acho que a gente passa por várias experiências espirituais, às vezes a gente não reconhece que elas são Sim, isso. espirituais, Mas hoje, se eu pensar nas coisas que eu tenho feito e nas oportunidades, nas coisas que eu estou aceitando fazer, é o que você falou de obediência. Obediência. Você obedece uma coisa que você está um pouco desconfiado, mas você segue. E você sabe lá, né? Talvez isso que você sente, né, É. seja uma coisa espiritual. E o medo seja aqui, porque a gente tem que discernir o que é espiritual e o que é crença. Exato. Entende? Muito bom. Entendo completamente. E aí eu tô indo. Eu acho que durante a minha vida toda eu me sinto uma pessoa que sempre foi muito protegida. E eu tô vendo uma imagem aqui na minha cabeça da minha infância. Eu estava galopando de cavalo e soltou a sela. Uau. E eu fui para debaixo do cavalo. E eu não sei o que eu ia sofrer um acidente terrível. E de repente eu estava segurando forte a rédea. O cavalo, com um movimento de cabeça, me puxou para cima. O cavalo não, né? Um Exato. anjo. Exatamente. Tipo assim, não dá. Não daria fisicamente. Não, eu já estava. Eu ia cair no chão e as patas do cavalo iam me atropelar. E o cavalo, ele fez assim. E não sei porquê. Olha, eu não lembro dessa história. Eu não sei quanto tempo ela me veio agora. Deus, eu te falando de uma experiência, tá vendo? Experiência. Uau. É isso aí. Tivemos uma ao vivo aqui. Porque não foi física, não foi o cavalo, foi Deus. Exatamente. Ele surge na nossa vida, mas às vezes a gente não reconhece. Acha que é o acaso, que é sorte, que é coincidência. Não existe coincidência. A gente quer racionalizar o que é espiritual. E você me lembrou agora do momento quando eu tinha uns 16 anos, eu fui atravessar a rua, que também foi espiritual, fato, agora lembrando que eu não tinha essa clareza, você acabou de falar isso. Fui atravessar a rua e veio um carro, tipo, o carro não tava à minha vista, mas ele veio muito rápido, era uma avenida, e ele veio, e ele passou por cima do meu pé. E não aconteceu nada com o meu pé. Doeu na hora, mas não aconteceu nada. E passou o carro, tipo, e era um carro, tipo, uma SUV, rápido. Caramba, hein? E não aconteceu nada com o meu pé. Foi uma proteção espiritual ali também, porque foi uma proteção. Não tem explicação. Um carro passar inteiro no pé de uma adolescente. Eu tava com o All-Star. De esmagar o... E ficou sujo, assim, de borracha. O All-Star, eu lembro até hoje. É uma boa ideia para um marketing, para propaganda. Proteger o All-Star. Mas não foi o All-Star, não. Foi Deus. Porque não tem explicação. Você, como médico, o carro, o SUV, passar as 2 rodas rápido. Eu lembro que foi um impacto, foi um susto. Imagina, você vê o carro aqui, ó. Nossa. Mas ele poderia ter me pego também. Aí a perna fica mole depois, né?
Quando Não. passa o negócio, você mesmo, a Gente. adrenalina vem com tudo, se E eu amolece. lembrei agora disso. Você falou do cavalo. E foi espiritual fato. São. E se você parar para ficar pensando, e todo mundo pensar um pouquinho em vários momentos, assim, falando, nossa, escapei de uma, entendeu? Escapei de um assalto, escapei de não sei o quê. É isso. E aí a gente voltando àquilo que a gente tá falando do medo. Quando eu tenho medo, e aí eu falei pra você das películas de proteção espiritual, eu abro brecha. O que que é a brecha? Eu, tipo, abro brecha mesmo. Tipo, uma brecha aqui da porta. Tá chovendo, eu abro uma brecha e entra água. Espiritualmente, se eu tenho medo, eu tô abrindo brecha na minha proteção. O que que é a fé? Certeza de que eu sou protegido, a identidade de proteção. Quando a pessoa tem medo, ela tá o quê? Tendo certeza que vai dar errado. Você acabou de falar de pessoas que elas se livram de assaltos, acidentes. Então, por que que eu vou ter medo se Deus vai me livrar, se ele achar que é assim? Não precisa ter medo. É engraçado, né? Eu tenho um amigo que ele é pastor evangélico. E ele comprou um carro assim, de luxo. Falei, você não vai blindar esse carro? Ele falou, não. Eu falei, você é louco? Não, Deus me protege, ele falou. Mas eu acho que aí também Sim, é um pouco fora da realidade, sim. né? Depende de onde ele anda também. Onde ele mora. É Ele perigoso? mora aqui em Alphaville. Ah, que Alphaville é Mas vai para tranquilo. São Paulo também, né? Entendeu? É. Mas Então, a gente já. assim, não pode jogar tudo na mão de Não, Deus, né? não. Pelo amor Eu de tenho uma Deus, amiga né? que eu tenho uma amiga que eu falo pra ela, amiga, você prova muito Deus, cara. Ela tem bebê, a Noemi. Ela teve bebê recém-nascido, saiu com a criança com 2 dias e já começou em pessoas e grupos. E falei, você tá maluca? Nossa. Não, já é demais. Não precisa provar a Deus. Porque ele tem que recrutar mais Você anjos. tem que fazer a sua parte e É, tem o livre-arbítrio, isso sim que é um princípio, né? livre-arbítrio. Então, sabe, você vai tomar um caminho Não, diferente, errado, é, não tem como também, não, né? porque Tudo nem tem tudo convém. Tudo é Exatamente. lícito, mas nem tudo me convém. E aí, o que que eu acredito? Que a gente tem que andar por princípios. Porque se eu também fugir daquilo ali, não posso, né? Oi, me mata. Tipo, a pessoa É, blinda o carro também anda de vida abaixo, já vi. Outro dia eu é. tava passando na Marginal, o cara tava carro blindado, com um cigarro assim, ó. Aí eu falei assim, caramba, olha os valores do ser humano. Pra ele, o vício é maior do que a segurança dele. É. O que que adiantou? Não adianta. Não adianta nada. Tipo assim, eu morro, mas eu vou fumar o meu cigarro. Não faz muito sentido, mas é, eu acho que a gente não pode abrir brecha. Eu ando em Alphaville, pô, aqui é mais seguro, mas você não vai sair andando com o celular assim também, né? Você não Exato. vai ser lunático, que a gente tava falando. Nossa, hoje em dia aí, essa questão do celular na Não dá rua pra você ficar é andando. é um absurdo. É. Aliás, qual a sua visão do momento que a gente está vivendo hoje? Vamos falar no Brasil, por exemplo. Olha, eu vejo que as pessoas elas estão cada vez mais desconectadas delas. Então elas ficam realmente focadas em coisas que, por exemplo, essa questão que teve da Virgínia que viralizou, né? Por exemplo, dessa questão do vício do o brasileiro, ele é uma nação que sempre busca o atalho, o jeitinho e não faz o básico. Então, o que que é o reflexo do Brasil na parte da insegurança, da violência, da política? Se a gente for olhar tudo cultural, o que que tem ali por trás do Brasil? Pessoas. Então, eu sempre vou um passo atrás. Tem pessoas. O que que tem na mente dessas pessoas, nos comportamentos? São pessoas vitimistas na maioria do tempo e acham que sempre o mundo deve algo a elas. Alienadas, então não se desenvolvem espiritualmente, emocionalmente, não cuidam da própria vida, estão sempre ali sendo vitimistas e seja o cara que vai assaltar, ele acha que o rico deve algo para ele, seja a política que o cara entra ali e rouba, acha que o Estado deve algo para ele, ele precisa, porque ele sofreu. Então, quando a gente vai estudar sobre a parte do desenvolvimento humano, mental, emocional do homem, enquanto a gente não começar a cuidar de si como indivíduo, o Brasil vai ser uma porcaria. E o brasileiro, ele não olha para si. É um país adoentado, né? Doente, emocional, Demais, demais. espiritual, político, em vários quesitos. E
a parte de educação emocional, inteligência emocional não existe. E óbvio, né? São vítimas de outras vítimas, porque vem de uma realidade, eu vim da periferia, eu nasci na Zona Leste. Então, o que que é ali? Ali é um ambiente onde as pessoas estão lutando para comer o almoço. E sempre, sala de aula, quando eu era pequena, todo mundo desrespeitando a professora, não estão nem aí, joga papel. Hoje em dia eu não sei nem o que deve acontecer na sala de aula, mas assim, minha mãe é professora, de pequenininho, mas assim, não tem respeito. Então, as pessoas, elas têm uma mentalidade de o mundo me deve algo, eu sou vítima e eu quero me vingar. Como? Sei lá, roubando alguém ou é matando. Só que se cada pessoa pensasse o seguinte, pô, isso aqui é da onde eu vim. O que que eu quero pra minha vida? Será que é assim que tem que ser? Se a pessoa buscasse se desenvolver, estudar, se estudar. E aí a gente tá falando, ai, Fernanda, mas as pessoas não têm dinheiro pra fazer terapia. Ler um livro. Gente, eu não tinha, eu comecei com livros. Só que é a inclinação que você falou da pessoa, ela tem que querer. Só que automaticamente o brasileiro, ele não quer isso. Ele quer o jeitinho, ele quer ganhar o dinheiro fácil, ele quer o tigrinho. Ele quer o atalho. Uhum. Então, qual que vai ser a realidade do Brasil, do país, se a maioria dos brasileiros buscam isso? Caos. É. Então, eu acho que enquanto a gente não despertar, a palavra é despertar, e entender que o mundo vai ser melhor, o Brasil, ou o país, ou a cidade, se eu for melhor pra mim. Porque, ó, se eu não tivesse me desenvolvido e continuasse com a mentalidade de Itaquera na Zona Leste, eu iria ajudar as pessoas que eu ajudo? Não. Exato. É isso, é sobreviver no caos, se preparar para poder viver diferente Viver e não dessa sobreviver. atmosfera, desse ambiente As que a pessoas, elas gente só vive. sobrevivem. Eu andava de metrô, ônibus. Eu lembro que quando eu era mais novinha, eu ia pra faculdade de trem, sabe o trem? Eu ia apertada no trem e às vezes até sofria assédio no trem, porque é muito apertado, né? Não vai justificar aqui, passou a mão, mas eu tô aqui apertado. Então eu passava por muitas coisas, só que o que que eu falava? Eu como indivíduo, eu não quero isso pra mim. Eu não nasci pra isso. E era uma coisa que vinha de mim. Eu não vou ficar andando de metrô a vida inteira, não. Eu não vou morar aqui a vida inteira, não. Eu não nasci pra isso, porque não era uma coisa que me fazia me sentir bem. Agora, eu conheço pessoas que estão lá até hoje que não vão sair. E que eu tentei ajudar. Só que não querem ajuda. Então, existem pessoas que precisam de mudança, mas que não merecem. E a busca da salvação, ela é individual, tanto espiritual quanto emocional, quanto financeira. Eu não acredito em que a pessoa, ela nasceu de um jeito e ela vai morrer daquele. Eu sou uma improvável. Também não acredito nisso. A pessoa, ela pode. Nós Não, mas não somos tem a dinheiro. gente é Cara, flexível. a gente vive na era da informação. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue ter acesso a qualquer conteúdo na internet. Um pobre que não tem dinheiro pra comer tem internet. Exato. Hoje em dia, todo mundo tem internet. A pessoa coloca crédito e tem internet. Ela consegue baixar um livro e ler. Consegue. Se ela Ela consegue quiser. criar um negócio. Ela consegue do zero. Ela consegue revender uma Água. coisa né, e vai lá ter o seu dinheiro, uma Ela sua consegue, renda. mas ela não quer. Porque Aí é bloqueio aí é mesmo. bloqueio. Só que até mais que isso, é o vitimismo de que o mundo me deve algo, então vou me vingar. Como? Sendo inútil. Muitas vezes. Então, o brasileiro, eu acho que aqui é o lugar mais fácil de enriquecer. Eu tenho essa visão de que aqui é o lugar mais fácil de enriquecer porque as pessoas são medíocres. E isso é triste. É triste, porque a gente tá falando aqui coisas que 1% entende. Tem gente que vai escutar, não vai nem clicar nesse podcast. Não vai clicar, porque não vai viralizar. O que que viraliza no Brasil? É só a gente olhar. Qual que é a mentalidade do brasileiro? O que viraliza? O que que viraliza? BBB, dancinha no TikTok, acidentes. Eu acho que até isso está mudando um pouco, Gente, o hein? que Não que tá? viraliza? Não é isso que viraliza. É que a gente não consome. É que a gente tá numa bolha. É. Mas no meu Instagram nem aparece o que aparece. Pras pessoas. Exato, acho que não aparece para nós. Não aparece. Mas se a gente for olhar o que viraliza, é só você olhar, tipo. Se você. Às vezes eu vou visitar minha mãe e tá passando sei lá, Fátima Bernardes. Nem tem mais a Fátima Bernardes, mas um programa da tarde. Aí vai aparecer várias pessoas lá que são famosas que você não vai saber quem é. Tipo, eu nem sei quem é. Sem dúvida. Mas a massa sabe.
Porque a pessoa fica vendo a fofoca. Sabe qual é um dos perfis mais... Na verdade, tem vários. Cheios de seguidores no Brasil, os maiores. Do que é qual assunto? Não sabe? Fofoca. É mesmo. Gossip, não sei o que lá. São os maiores perfis de Instagram no Brasil aqui, são de fofoca. Sobre a vida dos influencers, subcelebridades. Não é de conhecimento, não é do Flávio Augusto. Tem tipo assim, 40 milhões de seguidores. Perfis assim. Vai dizer o quê? Entende? A pessoa, ao invés de ela estar com o celular aprendendo, ela tá vendo a vida do outro. Qual que vai ser a realidade? Assalto lá. Então, assim, eu acredito que se a pessoa decidir fazer diferente por ela, ela muda o mundo. E sempre há tempo de fazer isso. Sempre! Sempre há tempo. Isso é uma Sempre. lição mesmo, né, Fernanda? Sempre. Porque basta você tem que querer muito, Tem que fazer uma persistir, força tem que maior. fazer uma força. Tem que. Tem um esforço, é um esforço. Tem. um esforço. Não é fácil. É cansativo até. Alguns momentos você fica quase que exausto. Mas você vai reconhecendo pequenos ganhos, pequenas vitórias, assim, e isso te acelera, isso te motiva. E tem que ir indo. Tem que ir indo. Depois você olha para trás e fala, pô, como é que eu tava Cara, olha de há onde eu um ano saí. atrás, né? O Tomás, ele nasceu na classe média, né? Nasceu bem. Então, o Tomás é playboy, eu brinco com ele. Eu não. Quando ele foi lá e viu minha realidade, de onde eu saí, ele... Caraca, eu te admiro mais ainda. Como você saiu daqui? E aí, quando a gente faliu, porque a gente foi no fundo do poço, né? Teve esse momento da nossa história também. E a gente foi morar lá. E aí foi uma coisa que eu tive que tratar muito em mim. Porque eu saí de lá com raiva quando eu saí. A gente não pode sair dos lugares com raiva, a gente tem que sair com gratidão e com honra. Eu não honrei. Outro princípio que eu quebrei. E quando a gente quebra o princípio quebra. Aí quando ele voltou pra lá, quando ele foi pra lá comigo, ele falou: Caramba, amor, eu te admiro muito, porque como você saiu daqui sozinha? Porque quando você tá num ambiente que te puxa pra baixo em vários aspectos, emocional, reclamação, murmuração, vitimização, é muito difícil você sair, porque você tá no fundo do poço. E aí, só que quando você sai, você fala, meu Deus, não quero voltar pra lá, não. Mas é difícil. Tem que fazer um esforço. Eu tinha muito essa questão da visão de onde eu queria chegar. Eu tinha claro onde eu gostaria de chegar. Só que muitas pessoas não conseguem. Elas vivem ou o passado ou a situação atual. A gente tem que ficar lá. Eu tava lendo um livro do Bob Proctor, ele falou uma coisa muito interessante, que é a mesma energia que um ser humano gasta para viver no passado e remoer os traumas, ele poderia usar para viver o futuro dele e construir a realidade. Faz muito sentido isso. Porque A gente desperdiça energia murmurando, pensando o pior. passado pior. Puxa, que, né? E se eu tiver... Não, vê onde você quer chegar, porque aí as suas decisões e ações serão baseadas lá. Mais eficazes, né? Mais eficazes. Vão render muito mais. E a sua visão do Brasil? A visão... Nossa, isso aí. Minha visão é que é um país maravilhoso. Eu amo o Brasil. Tenho muitas discordâncias com a política atual, mas respeito. Sim. Entendeu? Mas se a gente for olhar, a raiz é tudo o quê? Emocional. Exato. Então, eu acho que sempre vai existir coisas boas em todas as ideologias, em todos os campos, né? E é isso que a gente tem que olhar, como a gente está falando aqui. Sim. Vamos ficar com o que é bom, entendeu? Porque é um país incrível. Aqui era para ser o lugar mais próspero da Terra. Empreender, quando você olha, né, e você se contamina pela realidade e fala, eu não vou empreender, não vou... Mas não. Aqui é o lugar tem que ir, vamos empreender, fazer a coisa certinha que vai dar certo. Então, eu já pensei algumas vezes em morar em outro país, né? Morei nos Estados Unidos 1 ano, experiência incrível. Mas não tem país melhor do que o Brasil. A comida daqui. A comida, os teus amigos, você conhece tudo, a língua, você, né?
Então, eu adoro o O melhor Brasil. do Brasil só tem no Brasil, o melhor de fora só tem lá fora. É isso. É que nem, acho que o Tom Jobim que falou, né? O Brasil lá fora é bom, mas é ruim. Aqui é ruim, Mas é mas é bom, é bom, né? isso mesmo. É exatamente isso. Eu amei esse papo. Eu quero que você dê um conselho para quem tem vontade de estar no método Águia, se conhecer, se desbloquear, mas não entrou, não tomou decisão. Qual conselho você daria para essas pessoas que querem se conhecer? E eu acho que quem conhecer você e conhecer o método Águia e ficar na dúvida se deve fazer ou não, faça. Eu, assim, eu faço terapia há muitos anos, né? Sei lá, 40 anos eu faço psicoterapia, Sim, e é diferente. A abordagem que você me trouxe, a rapidez com que você conseguiu identificar certas dificuldades minhas, te juro, me surpreendeu mesmo. Eu sou seu fã, sou um baita ah, admirador do seu trabalho e para mim está valendo muito a pena, né? Tanto é que a demais. gente ia fazer só 3 meses e Sim, dobramos para 6 meses porque achamos que vai ser bom fazer sim, isso, né? vai ser bom. Então, eu queria te agradecer também Eu que pelo seu agradeço. trabalho, pela amizade, né, que a Sim, gente tá construindo. construindo aqui. O Tomás também, conhecendo há pouco tempo, mas figura ótima, assim. E vamos em frente aí, vamos em frente com positividade, Sim. com alegria, com sentindo essas coisas, porque sentir essas coisas só se faz, se sente Só tem bem. lado bom, né? Às vezes você acorda meio assim, mas se você começa a pensar nessas coisas que a gente está falando, você começa a se sentir melhor. É. A gente tem que viver a vida se sentindo bem. A vida não é feita para você se sentir mal. Tem Não é. horas que você se sente mal, óbvio, tem. Mas o dia a dia é para você se sentir bem. Então faz tudo o que você possa fazer para você se sentir bem, Muito bom. né? Parabéns. Parabéns por se permitir viver tudo isso. E é admirável, porque eu lembro que a gente falou sobre isso, já está no processo há muito tempo. E a gente sempre tem o que lapidar, a gente sempre tem o que crescer. Obrigada pela confiança, é uma honra. E é só o começo. Voar cada vez mais alto. E você, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, eu vou deixar um formulário aqui embaixo para você preencher. E a gente pode selecionar você para ganhar uma sessão experimental. E esse bate-papo aqui, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você sabe que precisa escutar alguma coisa, porque a gente falou tantas coisas, né? A gente falou sobre o Brasil, espiritualidade, propósito, legado. E quem sabe na próxima você pode estar aqui comigo, como um case de sucesso. Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.